Alaikum Rahmatullah Barakatuh, em nome de Allah, o Clemente Misericordioso, um domingo maravilhoso em que nós estamos em família, aproveitando com a família, com meu esposo, com meu filho, e o tema da live de hoje é família, né? Eu tenho certeza que vai ser uma live que vai abençoar muito, muito a vida de todos aqueles que estão já prontos para participar, daqueles que vão entrar ainda e daqueles que depois vão acessar pelo YouTube o canal Coração e Mente de Sahaba. Convido você a dar um pulinho lá, deixar o seu like, dar a sua curtida e ajudar a gente a divulgar o Islã de uma forma tranquila, de uma forma abençoada e com doces e poderosas palavras, que é aquilo que tem chegado à nossa vida e que a gente tem querido dividir com os irmãos, as irmãs e os nossos amigos também de outro credo religioso que tem nos acompanhado. Muito obrigado. Eu vou esperar a irmã Dulce, o irmão Ricardo e seus filhos chegarem para a gente poder começar a conversar, né? E esse assunto é amplo, né? Esse assunto ele nunca acaba, né? Família é uma coisa maravilhosa que Deus ele projetou, né? E há muito a família vem mudando, há muito a família vem ganhando uma cara nova e nós estamos aqui querendo aproveitar, né? Esse entendimento, né? Nós estamos aqui querendo somar essa boa noite, Cristina, salam aleikum, boa noite, Elane, Cris Maia. Boa noite para Assim não. todos. Então chegou minha irmã querida para começar a Oi, falar. ok. Aleikum Vamos salam, ajeitar aqui irmã. o tablet. Irmão Ricardo. Alaikum. Aleikum salam, meu Ah, irmão. Muito feliz. Essa pessoa lá atrás é o seu filho. Olha, muito parecido. é meu filho. É Ricardo Mateus. Ah, muito feliz, muito prazer de ter vocês como família aqui com a gente no Coração e Mente de Sahaba. Não vou falar muito, só quero deixar um trechinho para as pessoas que eu acho que é muito pertinente, que fala que quando o amor vos chamar, segui-o. Embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados, e quando eles vos envolver com as suas asas, cedei. Embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos, e quando ele vos falar, acreditai nele. É um poema extremamente conhecido, Espaço Motiva, seja muito bem-vinda. Né? É muito conhecido de Khalil Gibran, mas eu separei porque acho que esse trechinho final, e quando ele vos falar, acreditai nele. Né, meus irmãos, hoje em dia a coisa mais difícil para as pessoas é acreditar no amor, né? É entender o amor. E uma das coisas que nós hoje acreditamos que vocês têm como passar para nós, para as famílias já constituídas, para as famílias que se encontram com grandes dificuldades e para as famílias que vão se constituir, é exatamente a questão do amor. Então, o espaço já é todo de vocês. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e eu tenho certeza que essa vai ser uma noite de muito aprendizado para nós. Ah, Amém. amém. Wassalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso. Vamos começar, né? Eu sou Dulce, conhecida aqui na minha cidade como Irmã Dulce. Este é meu esposo, que eu chamei ele de Tesouro, mas não é por causa do Kiko. Eu chamo ele de Tesouro. Desde que nós nos casamos, porque o significado tesouro é muito importante, né? Você guarda, aprecia, né? O tesouro, né? Cada um com o seu tesouro, né? Então, nós estamos casados vamos agora 20 de outubro, nós vamos fazer 32 anos de casados, 32. Nós nos casamos, eu tinha 18 e ele tinha 21 anos.
Ele era fuzileiro naval, conheci ele no Rio de Janeiro, eu morava no Rio. E eu conheci ele no Rio, no Clube da Portuguesa, na Ilha do Governador. Eu, na época, né, estava me tornando evangélica, aí eu não queria mais ir para o clube dançar, né? Eu gostava muito de dançar, né? Aí eu só fui para encontrar ele. E ele era cristão, né? E tinha ido lá para ver pela primeira vez como é que funcionava um baile. Ele foi pesquisar como E achou. funcionava. Ele não tinha contato com, vamos falar a linguagem, né, dos evangélicos, né? Mundano, né? Os contatos mundanos. Aí ele foi, me conheceu, eu gostei dele e pedi para namorar com ele. Ele disse que não podia namorar porque ele orava a Deus para Deus mandar uma mulher certa. Aí eu brinquei com ele e disse que era eu. Ele acreditou. Deu certo. Até hoje. E estamos aqui juntos, né? E, e depois ele foi transferido para cá, para o Recife, né? E depois eu vim morar por questões de violência, muita violência no Recife, naquela área de Olinda. Então a gente estava com nossos filhos adolescentes, já tinham sido vítima de assalto, né? Eu acho que nesse país raramente alguém não foi vítima de algum tipo de violência, né? Então nós viemos morar no interior, que é chamado Canhotinho. É um interior pequeno, tem 25 mil habitantes. É região Nordeste, mas ela tem o Agreste Meridional, é a parte fria do Nordeste. Tanto é que nós temos festival de inverno, né? E quando nós viemos morar aqui, é um lugar muito bom, um lugar muito abençoado, no qual eu tenho meu privilégio, que muitas irmãs não têm, que é de andar com hijab sem ser atacada, e tenho o respeito de toda uma sociedade. Tanto é que nesses 7 anos de Islã, eu tive meu trabalho reconhecido pela Câmara de Vereadores como cidadã canhotinense e mulher que faz a cultura e faz a diferença na cidade. E eu participo de todas as atividades política, social, sempre sou chamada para falar, né? Então, assim, sou muito bem recebida, né? Aqui nessa cidade. Alhamdulillah, né? Então, assim, é muito diferente, assim, quando eu vejo falar sobre o preconceito numa grande cidade. E aqui, se a irmã Aixa quiser, não precisa nem pedir o endereço, eu quero ir para Canhotinho, o pessoal chegar aqui atrás na porta, olha, a irmã Dulce mora Pode aqui, né? Dia que quiser visitar aí, um baby, maridão, pode vir, tá vamos certo? estar lá. Então, nós vamos falar, né, um pouco dessa nossa convivência. Nós dois somos os únicos muçulmanos daqui do interior e também da região. E nós temos nossos filhos que foram criados no cristianismo e continuam no cristianismo, né? Meu filho Mateus, ele é cristão. A minha filha é Yasmin, que está em lua de mel, né? Casou essa semana. Lindas, lindas, lindas. Minha nega linda. Casou minha princesa negra. E o Mateus, eu queria que ele falasse. Eu vou fazer tipo uma entrevista para ele dizer assim, como é ele ter a mãe dele muçulmana, que é que os amigos dele perguntam, as perguntas mais comuns. Não me pergunta nada, né? Normal. Tá tranquilo. A única coisa que faz a pergunta é a mesma pergunta que acho que todo mundo, né, faz, né? Que é como é a religião. Sobre negócio de terrorismo, né? É uma ideia associada, né, Matheus? Sobre matar cristão. Aí tenta desmistificar tudo, né? Apesar que eu já sabia dessas coisas tudinho antes, né? Porque foi eu que falei pra mãe conversar com o muçulmano, né? Oh. Foi ele que me motivou a ir para o Islã, meu filho, Ricardo Mateus. Que em casa minha mãe sempre botou a gente muito pra ler coisas e tal. Aí
livros e mais livros e vai despertando a curiosidade da pessoa, né? De... Porque quando você lê um livro, você descobre novos mundos, né? Sim, Novas culturas. Você vai, tá entendendo, sabendo jogar o jogo da vida, né? sim. A leitura é muito importante. E assim, no começo Está também. dizendo que o Mateus é um tesouro. Ó, o Mateus, está com tudo. Tesourinho, por favor. É. Então, assim, irmã, quando eu me converti ao islamismo, algumas pessoas pensaram que a gente ia obrigar eles a se tornarem muçulmanos por conta de mídia, ou então que a gente ia matar ele por não ser muçulmano, né? Coisa que a religião não ensina, né? Coisas que a religião não ensina, né? Então, assim, a gente tem que falar disso para desmistificar, porque podemos ser muçulmanos e ter nossos filhos cristãos, e futuramente, se meu filho for muçulmano, meu filho não, os filhos deles se tornarem muçulmanos e eles podem continuar cristãos. Então, não tem essa barreira que a mídia vai pregando que quando a pessoa se torna muçulmano, então nós vamos matar os filhos que querem ser cristãos. Então, eu não vou mais falar para minha filha, Expulsar de casa, né? nós vamos expulsar ele de casa, né? Ele está aqui, tem 27 anos, ainda mora conosco. 28, dia 27. Dia 27 faz 28. A minha filha, ela é cristã espírita, né? Olha. Né? E também, quando ela escolheu a religião dela, eu sentei com ela, conversei como mãe, que eu acho que nós, como mães, devemos conversar e não perseguir o nosso filho, porque aí é falta de amor. E eu acho que nenhuma religião, de acordo com o que eu estudei, prega a falta de amor. Existem as pessoas intolerantes dentro da religião, mas a religião, seja ela cristã, budista ou islâmica, ela não prega o ódio ao próximo. São as pessoas que são odiosas mesmo, por falta de caráter mesmo, por radicalismo, né? Então, assim, isso é que acontece. Então, eu sentei com a minha filha e aconselharia a mesma coisa se ela dissesse hoje que queria fazer achado. Que foi, eu disse a ela... Salam alaikum. Salam alaikum para todos. Alaikum salam. Salve, Corinthians! Vai, Corinthians! Não a igreja, né? Então, eu peguei, falei para ela assim, se você quer essa religião, eu fui até o centro espírita, lá onde ela congrega, fui conhecer as pessoas, fui ver como é que era, fui ver quando eu cheguei. Não era nada do que eu fui informada. Era um lugar que as pessoas rezavam, um lugar de oração, um lugar de caridade. Então, eu fui lá, conversei com a pessoa responsável pelo centro e disse a ela, se você quer seguir, só te peço uma coisa, não escandalize, né? Porque a mesma coisa que eu fico triste é de ver um irmão, uma irmã, dizendo que é muçulmano e tentar tais práticas que não condiz com o Islã. Isso me deixa muito triste. Se você é muçulmano, seja muçulmano e pratique o que a religião diz. Se você é espírita, está dizendo que você deve fazer caridade, que você deve fazer suas orações na sexta-feira, no sábado, então você deve fazer suas orações. Então, tudo isso eu conversei com ela. Digo, olha, eu não quero você escandalizando a religião de ninguém. Assim como eu gostaria muito que também ninguém escandalizasse a minha. Então, nós uma família eclética, né? Eu e ele muçulmano, cristãos e cristão espírita, né? E na nossa família, no geral, a parentela é tudo junto e misturado, tem de tudo, né? E a gente se reúne. Então, quando tem a minha festa religiosa, né? Mateus vai, ele é o que mais participa, ele é o mais ativo, ele vai para o seminário comigo do Islã. Ele viajou comigo para Bahia, para Bahia não, para Itabaianinha. Itabaianinha, Sergipe, para fazer dawa. Matheus foi comigo. Perdaua. Ele ajudou, ele assistiu todas as palestras, ele participou. Então, ele entende Conhece a religião? Conhece a religião. Então, ele jejua comigo no Ramadã. Ele diz, mãe, eu vou jejuar com a senhora.
para lhe dar força. Então, ele faz a oração dele, ele tem a Bíblia dele, eu tenho meu Alcorão, eu respeito ele e ele me respeita. Porque o mais importante numa família é o respeito. Se você não vive isso dentro da sua casa, você não vai viver isso lá fora. Né? Se você não tem isso, você não vai, né? Não vai ter esse respeito. E se ele não tem exemplo nos pais, como é que ele vai falar, olha, o Islã respeita, porque minha mãe respeita. Se eu não respeitasse, ele ia dizer, porque Mateus fala mesmo na lata as coisas, né? Certão, então, né? E eu entrei quando eu entrei para ser muçulmana, que eu também quero tocar nesse assunto, porque muitas pessoas dão conselho errado, sem saber da religião, e às vezes a pessoa quer saber mais do que quem estudou de fato a religião. Então, assim, hoje nós estamos começando, a gente está começando um trabalho em Caruaru, veio um imã lá do Egito, né? Ele já estava em São Paulo estudando o português, e ele veio para cá comprar um local, uma casa em Caruaru, que ainda vai passar por reforma e tudo. E meu esposo foi deixar ele agora há pouco, lá em Caruaru, que também não é perto, são 97 quilômetros daqui para lá. Então, o que eu queria tocar no assunto é que quando uma mulher se reverte ao islamismo e tem um marido cristão, meia dúzia de muçulmanos vem e diz, separe, separe, separe. Então, quando eu entrei me tornei muçulmana, que eu fiz a Shahada, e meu filho estava me dando força, meu esposo, ele ainda era cristão e ele tinha o sonho de ser pastor. Ele queria ser pastor. Mas eu sempre disse a ele que eu não queria ser a mulher do pastor. Ele tinha essa barreira comigo, né? Eu disse, é porque eu não dou para ser a mulher de pastor, porque tem que aguentar muita coisa, não sei o que, eu sou bocuda. Eu sou hospitaleira, eu tenho todas aquelas qualidades, mas eu não vou aguentar certas coisas, eu vou falar. Então, assim, e eu conheci o Islã e comecei a estudar com um rapaz do Egito, que nem todo mundo que está na internet está querendo namorar. Esse rapaz realmente me falou da religião, é da idade do meu filho, ele, a pessoa que falou do Islã para mim, e eu botava Mateus para conversar com ele. Eu digo, Mateus, ele está dizendo que está escrito isso no Corão, me ajuda respondendo na Bíblia. Aí eu botava a Bíblia aqui no chão, né? E Mateus, vai, diz isso aqui, mãe, vai não sei o que. Aí depois Mateus, mãe, ele que tá certo, deixa isso, né? Eu já dizia que ele já estava certo. Aí Mateus, olha, ele tá certo, mãe, quem tá certo é ele, não sei o que, tal, né? Mas a senhora que ficava procurando a Bíblia lá, assim, não, mas segundo o costume, né? Aí já ia explicando tudinho, né? Aí me tornei muçulmana, escrevi para o Centro Islâmico que eu queria fazer a Shahada aqui na minha casa, faltava 5 dias para terminar o Ramadã, e eu não sabia o que era jejum, não sabia o que era rezar, mas eu estava fazendo aqui em casa, do meu jeito, né? E quando eu me tornei muçulmana, eu não disse para a tesoura, olha, hoje eu vou me tornar muçulmana, eu escrevi e vieram. Aí quando ele chegou do trabalho, as irmãs já estavam aqui, 3 irmãs. Aí eu disse a ele, eu vou me tornar muçulmana. Aí ele, tá certo. E eu ia, os meus filhos, feliz da vida, parecia uma festa. Então eu peguei e disse assim, vou ver o que muçulmano come. Aí botei lá na internet, e que muçulmano come no Ramadã, e só apareceu o doce. Fiz uma mesa cheia de doce. E guardei a carne. E as irmãs chegaram, foram quebrar o jejum, e olhava para a carne, e eu só dava doce. Né? E aí depois até que molhou assim, a gente pode comer aquela carne? Eu disse, pode. É porque eu pensei que só podia comer doce. Né? E eu fiz minha Shahada e meu esposo ficou, né, chorando, né? Cheio de lágrimas, e o menino feliz da vida. E ele chorando, né? Porque eu tinha me tornado muçulmana. Mas sempre do seu lado, né, irmã? Sempre do meu lado. Aí no outro dia, os irmãos foram embora, eu fui jogar o lixo fora. E eu fui bem à vontade. Ele disse, você vai pra onde? Meu esposo. Eu disse, eu vou jogar o lixo. Ele disse, sem o hijab não pode não, minha filha. Você agora é muçulmana, a vida mudou. Aí ele pegou um turbante, que eu sempre usei muito turbante, porque eu sou muito ligada à questão racial. Eu sempre trabalhei com cultura e a questão racial, por isso eu dou aula de capoeira. Minha filha também é pedagoga e é professora de dança afro.
Aí peguei um turbante, enrolei na cabeça, adaptei uma roupa e fui jogar ao lixo. E aí ele pegou, olha, a gente vai ter que comprar roupa para você, vamos ter que mudar. Só que as pessoas não sabiam disso, aí começou. Vários muçulmanos. Separa do seu marido, ele é cristão, ele vai bater em você, ele vai fazer isso, ele vai fazer não sei o quê. Aí chegou os irmãos da igreja também, né? Separe dela, ela é muçulmana, ela vai fazer isso com você, ela vai fazer não sei o quê. Aí nós sentamos com essas pessoas, né? E eu mandei mensagem assim, vocês não vivem na minha casa, vocês não sabem como meu marido trabalha. Então, quando as irmãs vieram aqui, elas podem dizer que, no caso, eu acho que você conhece, foi a irmã Aline, que veio aqui, que hoje está em São Paulo, e veio dizer, gente, tesouro é um amor, é um doce, breve tesouro faz charrado, param de estar colocando essas coisas, dizendo isso ou aquilo, né? Então, eu fui para a mesquita, aí cheguei lá, fui conversar, acho que você já ouviu falar do Sheikh Mabruk, ele é bem idoso, já está mais de 30 anos no Centro Islâmico de Recife, é uma pessoa muito sábia. Aí eu disse, Sheikh, eu queria saber se eu posso continuar fazendo a capoeira e se eu posso... E eu quero saber sobre o meu casamento, porque as pessoas estão se intrometendo. Ele disse, continue casada, alhamdulillah. Eu não esqueço da voz dele, alhamdulillah. Mas depois eu entendi, porque sempre que as pessoas vão, é porque às vezes quer um casamento, né? Eu já estava casada. Ele disse, quantos anos você é casada, minha filha? Eu disse, 24 anos. Ele disse, se comporte como uma muçulmana. E não fala nada da religião para ele. Não fale nada. Não fale nada. Só reze. Não fale nada. Aí, pronto. Aí eu fui com o irmão Ibrahim e a Aline. Olha, é bastante educado contigo te levar, né, que era motorista. Aí depois começamos fazer uns trabalhos de dawa em Alagoas, por aqui, e Tesouro era o motorista das irmãs. Só tinha mulher, e eu tinha que um homem, então tinha que ser ele. E aí as irmãs deram uma gelabia, ele saiu, todo mundo pensava que ele era muçulmano. Tanto quando ele fez a charrada, ele fez a charrada agora, porque todo mundo pensava que ele era muçulmano. Então ele ia, me levava para a mesquita, ia para o Ramadã, fazia encontro, não sei o quê. Aí os irmãos do Paquistão vieram aqui e faz a charrada. Ele dizia, não, eu não estou pronto. Mas você reza. Quando você reza, você não fala lá, ilaha, ilallah. Ele fala, então qual é a diferença? Ele, não, é que eu não estou pronto. Aí quando passaram 4 anos, quando foi no Ramadã, Tesouro fez a charrada. Então, as pessoas, assim, que eu quero tocar nesse ponto, se você é cristão, e você se tornou muçulmano, continue com a sua esposa. E não precisa você estar falando. Eu creio, é uma convicção minha, que as coisas vão pelo comportamento da pessoa e não pelo que ela fica falando. Porque, como diz Nájid, que está aí, se torna papagaio, só repete, só fala, então se torna papagaio. Então, eu acho que o exemplo é tudo. O exemplo é tudo. Não adianta você falar, saber o Alcorão todo decorado, saber N hadiths, saber N ditos do profeta e você não pratica. Então, se você está casado e é cristão, fique com sua esposa. E a esposa, ela é cristã, se tornou muçulmana, se tem um bom marido, eu Dulce, só aconselho quando há caso de espancamento, né? Adultério, aí eu acho que isso aí, quando tem um adultério, acabou a confiança, quando tem um espancamento, eu sou contra mandar rezar, eu mando separar mesmo e denunciar na polícia, porque eu faço parte da Secretaria dos Direitos Humanos, né? Trabalho fui candidata do conselho, fiquei na suplência, então faço parte do conselho da criança e do adolescente, né? Então, assim, eu sou totalmente contra a violência para a mulher, para a criança. Está espancando seu filho, não está dando certo, separe, né? Mas por conta da religião, eu acho que a gente não deve separar, porque uma vez eu fiz até uma postagem e coloquei assim, que a religião não separa ninguém, o que separa é a falta de amor. É a falta de amor que separa as pessoas e não a religião, né? Então, a pessoa já estava com um casamento há um tempo, então ela tem que continuar casada e orar a Deus, porque eu não sou o primeiro caso, tem uma outra irmã no Recife também, que eles eram da Assembleia de Deus, e ele
5 anos e se tornou muçulmano. E eles estão agora aposentados e andando por aí, vendendo as artes dele na rua. Então, assim, não precisa se separar. Então, essas pessoas que dão esse tipo de conselho são pessoas que não são sábias, né? E, então, a gente tem que procurar ter um pouquinho de sabedoria e tudo. A gente deve orar e realmente entregar na mão de Deus e não entregar e tomar de volta, né? Ah, porque eu, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, assim. Eu, assim, tenho essa convicção que não, que quando a pessoa se separa é porque faltou realmente o amor e não por conta das questões religiosas. Porque vendo o bom exemplo da muçulmana ou do muçulmano, a pessoa vai querer seguir, porque ela está vendo que é benéfico, né? Tesouro mesmo, eu já era cristã, então eu não andava com roupa escandalosa, né? Assim, uma forma de falar, não quero ofender ninguém, né? Então ele achou melhor andar toda cobertinha. Ele disse que era um presente. Tesouro é só seu, né? Oi? Tesouro virou um outro tesouro e falou, é meu. Aí ele disse, eu achei. Então, ele ficou com certos cuidados. Ele ficou, olha os fios do cabelo aparecendo, não sei o que e tal, né? Então, assim, não tem essas barreiras. Eu acho que tudo a falta de diálogo no casal, sabe? Quando eles não têm esse diálogo. Então, o certo é você ter o diálogo com a família, chamei meus filhos, comuniquei. E também, assim, eu dou alhamdulillah, subhanallah, que eu não tive problema nem com a família dele, nem com a minha. Nem ele com a dele, quando se tornou muçulmano. A minha sogra hoje está com Alzheimer, mas quando eu me tornei muçulmana, ela não tem Alzheimer. Aí ela estava muito fraquinha. Então, quando ela me olhou vestida assim, ela disse, mas você está muito linda, né? Você está muito linda, você ficou melhor assim. A mãe dele, né? Aí ela foi me contar a história de que ela já tinha trabalhado com o pessoal da religião islâmica. Hoje, quando ela me olha assim por conta do Alzheimer, ela me olha assim, ela me conta essa mesma história. Quantas vezes ela me vê ao dia, entendeu? Mas eu sabe que fazendo um trechinho na sua fala que eu achei muito importante, eu acho que o amor cria memória. E assim, mesmo que o Alzheimer ele prejudique de uma certa forma um tanto a memória da pessoa, mas eu acho que às vezes esse repetir dela é uma parte dessa memória que esse amor deixou dentro dela, né? Então é tão importante de qualquer forma essa mensagem que ela te dá, né? E eles vendiam joias, né? Faziam ourives, aquelas pessoas que faziam antigamente, os árabes que faziam aquelas joias, né? E ela aprendeu a fazer com eles, né? Ela falando, né? Então, assim, o que eu tenho assim para falar sobre a família eclética é o respeito acima de tudo. É o respeito, né? O respeito com a nossa família, a maneira que a gente fala e também a gente saber responder às pessoas, porque mesmo às vezes a pessoa chega assim, eita, tu tá daquela religião que faz isso e isso, e aí você tem que ter muita paciência e dizer, não, isso é o que a mídia mostra, mas eu vou dizer a você o que realmente, como realmente é a religião islâmica, né? Então você tem que ter essas oportunidades. Então, aqui na cidade, as pessoas já sabem. Hoje mesmo nós encontramos uma pessoa, porque a esposa do irmão, ela usa niqab. Eu disse, pode andar de niqab, de jalabia aqui na cidade, que se alguém olhar com alguma diferença é porque não é da cidade, daqui. Porque aqui é normal, porque todo mundo me vê assim, me vê jogando capoeira de hijab, me vê... É a mulher do lenço. É a mulher, do lenço, a irmã Dulce. Ou eu e a freira, né? Mas a freira se veste só de branco, né? Aí, então eles falam assim, não é a mulher que usa o véu? Aí, sim. Então, assim, eu tava lá, então um rapaz parou para pedir, né? Que quando voltasse as aulas, ele quer palestra na escola, né? Para poder falar da questão das 3 religiões monoteístas, né? Que ele quer ter uma aula e tudo. Então, assim,
E ele começou a explicar as coisas da religião como se a gente não soubesse, né? Ele disse, eu sei que os muçulmanos não são terroristas, que vocês são monoteístas sinceros. Ele começou a falar, né? Então, assim, graças a Deus que uma curiosidade da pessoa olha você de lenço e ela vai pesquisar na internet. Só que vai vir informações erradas e certas, mas as pessoas vão vendo com um tempo que você mora aqui na cidade que não aconteceu nada de errado, né? Que você é uma pessoa de paz, que você é uma pessoa que faz caridade, né? Então, elas vão entendendo que a religião islâmica é uma religião do bem, é uma religião que faz caridade. Porque a gente faz aqui uns trabalhos sociais que é benéfico para a sociedade. Que a gente dá aula de capoeira para crianças que têm vulnerabilidade, né? Que vivem em situação de risco. Então, a gente pega essas crianças, dá aula de capoeira para elas, elas não questionam. Eu sempre fico assim, olha, tesoura, tá vendo? Uma criança nunca me perguntou por que eu dou aula de hijab. Porque as crianças não têm preconceito. Quando elas já estão mais adolescentes, o que já me aconteceu é de uma delas dizer assim, eu queria tanto ver como é que era o seu cabelo, assim, porque já está maiorzinho, né? E assim, mas eu digo assim, olha, eu sou muçulmana, chego na roda de capoeira, eu não aperto mão de nenhum outro homem que não seja meu maharã, então eu explico tudo direitinho. E é interessante o respeito que as pessoas vão ter. E vão tendo aquele respeito. Então, com esse trabalho que a gente faz, eu sempre digo assim, para as outras pessoas, eu tenho certeza absoluta que todas essas crianças que já passaram por mim, que já tiveram aula, e que às vezes hoje são rapazes casados, moças casadas, vêm aqui, nunca vai maltratar uma muçulmana. Jamais. Então, é uma sementezinha de amor que a gente vai plantando, então eu tenho certeza que nenhum deles vai maltratar uma muçulmana. E eu vejo isso nas crianças, né? O mais que eles me confundem é com a freira. Como uma, assim, eu estava indo para o supermercado, aí uma criança veio correndo, abraçou as minhas pernas, era duas meninas. Mãe, essa aqui é a freira que dá aula pra gente, viu? Aí a mãe dela olhou assim, né? Essa é a freira, viu, que dá aula pra gente de capoeira. Então, assim, as crianças têm o respeito. Aí, quando chega, assim, quando eu tenho oportunidade, né, eu falo, olha, eu não sou freira, eu sou da religião islâmica, eu me visto assim, aí eu explico tudo direitinho. Então, e o bom é você ver essas crianças se tornando adolescente, crescendo, indo para uma faculdade, né, fazendo uma faculdade, tendo uma profissão, e você vê que você fez parte da vida dela. Então, a gente já tem N casos. Então, a cidade sabe que a nossa religião é de paz e de amor. Então, e que nós não vamos matar os nossos filhos porque eles são cristãos, né? Que isso é coisa que a mídia prega, né, para poder intimidar, E que mas nem não vai ter jeito. expulsá-los de casa, se porventura eles são cristãos, né? Porque tem essa É. ideia bem maluca, criada não sei bem da onde, de que a gente expulsa os nossos filhos, né? Ibrahim acabou de rir. Ele concordou. Que a gente expulsa os filhos, que a gente maltrata, né? Mas isso é só um mito. Isso não existe, né? Não existe dentro do Islã. Isso Nossos é muito filhos... filme, né? Isso não estou achando bem a palavra, né? É uma fantasia, uma ilusão, né? Mas que o Islã ensina, né? Desde quando eu entrei no Islã, que eu digo assim para os meus filhos, eu já dizia assim para eles, né? Obedeça seu pai e sua mãe para que até a quarta geração sua seja abençoada, né? E quando a gente se torna muçulmano, que muita gente não sabe, é que o paraíso está nos pés da mãe, né? E quando eu li isso, eu fiquei muito encantada.
Eu disse, Mateus, cuide bem da mamãe, viu, e Yasmin? Porque primeiro, né, perguntaram ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, quem eu devo obedecer? A mãe, a mãe, a mãe. Depois, o que ele disse? O pai. Então, para você ver o quanto as pessoas distorcem o Islã, o quanto a mulher ela é importante no Islã. Coisa que, se nós muçulmanas não divulgarmos, quem é que vai divulgar para nós? A mídia? As rádios, por aí? Não. Nós temos que falar isso na live, porque as pessoas não sabem a importância que tem uma mulher no Islã. E não porque usa um hijab que ela é oprimida. A mulher não, a mulher no Islã ela tem o direito. A mulher é uma joia, é uma pérola. Eu sempre digo, né? Eu chamo a minha filha, eu digo, olha, você é a pérola negra, que é aquela que é rara mesmo, né? Então, nós somos raras, nós somos bem cuidadas, né? Isso aqui não é opressão, isso aqui é um direito nosso, da gente se vestir como a gente quer. Então, assim, eu fico muito maravilhada com a etiqueta islâmica, principalmente quando fala das questões da família, até do respeito que a gente deve ter com o nosso vizinho, né? Se eu fizer uma sopa, eu devo dividir com o meu vizinho, se eu tiver um bolo. Né? E aqui na minha casa, nós temos um quintal chamado quintal produtivo. Ele é bem pequeno, mas o pessoal pensa que é uma fazenda gigantesca, mas é um quintal 20 por 40. É 20 por 15. 20 por, mais ou menos isso. Nós plantamos de tudo. E tudo que nós plantamos é para nós e para o próximo. Então, a gente aqui, como a gente mora no interior, aqui dá muita cana no quintal. Então, meu esposo pega, corta as canas e deixa aqui na porta de casa. E o pessoal daqui é até honesto, porque eles batem na porta e dizem, moça, essa cana é para vender. Eu digo, não, pode levar, pode levar. E a gente colhia muito maracujá mesmo. Enchia assim uns balde grandes. A gente dá, entendeu? Isso é o bonito da religião islâmica. É a benevolência. É você ser benevolente. E não postar. Eita, olha que a gente dando cana. Olha que a gente fazendo isso. Porque aí já deixou de ser a caridade. Né? Então, isso é o lindo da etiqueta islâmica. As regras. Conviver bem em família. Conviver com o vizinho. O direito do vizinho, o direito nosso. Né? Graças a Deus aqui nós temos bons vizinhos. Né? Então, o respeito que a gente deve ter, né? Não está fazendo barulho e não está fazendo pirraça, botando o som bem alto. Agora ele vai escutar o Corão. Eu vou botar o Corão no último volume. Glória Pro vizinho, né? Vou colocar o Najid, né? Os louvores, para ele ouvir, né? Não, você tem que saber respeitar, porque você também quer o respeito. Então, você tem que respeitar o espaço do outro, né, irmã Dulce? Eu sinto, particularmente, em algumas situações, que a dificuldade das pessoas lidarem umas com as outras e talvez viverem essa maravilha que você está podendo passar, né, de família, é justamente aprender a respeitar o espaço do outro, né? Sabendo como o outro é e respeitando isso, né? Isso seria maravilhoso se as pessoas pusessem mais em prática, né? Saber que ali é um lugar diferente, é um lugar onde tem a identidade do outro, né? E quando a gente respeita essa identidade, as coisas fluem e tudo dá certo, né? Aí, Tesouro, pode falar desses 32 anos de casado. Fala, Tesouro. Bem, a gente... O segredo. O segredo, hein? O segredo é obedecer a mulher. O segredo é obedecer a mulher. Tá certíssimo. A gente sempre se deu bem, sempre te... Nunca teve uma treta, não. Eu sempre procuro assim... Irmão Ricardo. Oi? Treta, briga, confusão. Nunca mais teve. alto. Ó, vem mais pra cá, Tesouro. Eita, deixa eu entrar aí embaixo.
Bem, né? Mais para lá um pouquinho. Tá escutando agora? Sim. Sim. Pronto. A minha esposa, ela sempre foi uma pessoa sempre dinâmica, né? Ela não consegue ficar quieta. Ela nunca consegue ficar quieta, sempre inventando alguma coisa. Aí ela pegou, resolveu conhecer o Islã, né? Ficou decepcionada, né, com o cristianismo, né? E resolveu procurar outra religião e se identificou com o Islã, né? Aí, como ela falou para a senhora, né? Com você. Os caminhos que ela seguiu, pelo vídeo, né? Através da internet. E eu fui, né? Mas só que ela não fica quieta, né? Aí pronto, aí vamos para tal lugar. A gente ia para Recife. Aí depois ela juntou com as irmãs para fazer dawa. E eu dirigindo, né? Eu dirigindo para lá, dirigindo para cá. Aí eu ficava, quando ficasse por fora, né? Ficar enturbado, eu rezava com os irmãos todinho. Aí ela se tornou muçulmana, né? Mas a gente sempre foi bem compreensivo, bem tranquilo, né? Quanto a isso, né? E eu sempre falava com os colegas, né? Que ela era. E todo mundo esperava, né? Só o dia que eu fosse também, né? Eu não sabia se ia ser. E a gente sempre está, até hoje, né? Bem tranquilo, assim, nosso relacionamento com os nossos filhos também. A gente sempre conversa muito quando tem alguma novidade, alguma coisa. Já na faculdade mesmo, eu estava fazendo curso de pedagogia, né? A gente arrumou um espaço lá e na semana universitária, eu junto com o irmão Rosne, que é casado com a irmã Aline, a gente foi lá, a gente fez um trabalho, organizou direitinho e a gente foi uma palestra que, a princípio, a gente pensou que ia dar pouquinha pessoa, né? Era uma salinha. Aí daqui a pouco, de uma sala, foi para o auditório principal. E ficou um monte de gente lá do lado de fora para escutar a palestra, né? Que era sobre, a gente ia falar sobre a contribuição do Islã na humanidade, né? O tema foi isso, a contribuição do Islã na humanidade, para a humanidade, né? O que o Islã vem contribuindo, né? De outrora até os dias de hoje. Então isso chamou muita atenção. Mas o Islã contribui alguma coisa, né? Aí, sei que ele lotou mesmo, deu muita gente mesmo. E a gente começou a conversar assim, né? Foi explanando tudinho a cultura, a contribuição que ele deu na cultura, na ciência, na arte, na poesia, nos estudos científicos. Aí foi muito bom mesmo, né? E eu fui me aprofundando mais devagarinho, né? Junto com a minha esposa, fui amadurecendo sem pressa, até que eu vi que estava apto, né? Há 2 anos atrás, né? E eu me reverti, mas eu falei, né? O Bruno também falou comigo, ele falou assim, não tenha pressa. Se você não sabe rezar, não tenha pressa. Faça somente uma concentração, que Allah sabe tudo, né? E eu comecei na projeção até hoje, né? Eu só sei somente duas suratas só. Oh. E se falar que só tenho duas, eu sei duas, mas não é muito a sério as duas. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa que a hora não perdoa a gente, né? Mas eu queria que o irmão, a irmã Dulce, o seu filho, dissesse um pouco às famílias como enfrentar dificuldades para chegar a 32 anos de casado, né? Porque hoje a gente vê as famílias se desfazendo com a mesma pressa que elas se fazem, né? Constituiu hoje, amanhã já se procura não estar mais casado, ou então o problema surge, é muito mais fácil cada um ir para um lugar, ir embora. E ainda as pessoas estão muito cercadas, né? De pessoas já com esse comportamento. É muito fácil a gente encontrar pessoas à nossa volta que já casaram 3, 4, 5 vezes e se deixar continua casando. Mas qual é a palavra que vocês têm para as famílias que nós temos, que estão nos assistindo, que vão nos assistir? Como enfrentar isso para também fazer 32 anos de casado, né? Porque eu acredito que no fundo é o desejo de todos que se casam. Bem, né? Eu sempre aprendi, né? Desde criança que a mulher é a parte mais frágil na relação do homem e da mulher, né? E o homem é a parte mais forte, né? Então, se o homem é mais forte, então ele tem que suportar mais, tem que tolerar mais, tem que ouvir mais, porque ele é mais forte, né? Então, eu sempre fui assim com a minha esposa, né? Por isso que eu falo, quem manda é ela. E até falo para os homens, quando o homem está querendo, algum irmão está
a irmã Teimando. tá teimando com a mulher, eu falo, irmão, aceite. É melhor pra você dormir tranquilo, ficar feliz. Aceite, deixa. Ela não quer assim. Faça, escute sua esposa. Escute sua esposa e você vai ser feliz. Ou você quer dormir sozinho, né? É melhor escutar a esposa? Então eu sempre fui assim com a minha esposa, né? E isso aí foi um tipo de educação que teve da minha mãe. E minha mãe foi uma mulher que foi muito sofrida, né, com relação ao meu pai, né? E ela sempre falava ali, quando você casar, respeite muito sua esposa, cuide da sua esposa, né? E eu fui isso, conheci minha esposa, foi a minha primeira namorada e até agora é a única, né? E eu espero que Nossa, continue um assim, de tesoura lá atrás. né? E é assim, pronto, hoje essa mesma que falou que queria que o irmão viesse aqui, né? O irmão que é o irmão Adel, ficar com a gente, né? Aí eu falei, não, eu vou lá buscar. Aí eu fui lá, fui com meu filho, né? E a gente foi lá, peguei ele, a família dele, a gente trouxe aqui, ele ficou com a gente rodou aqui o interior quase todo. Não rodou todo porque não deu tempo, né? Porque tem criança pequena. Ele viu aqui o ambiente. Eu acho que uma forma da gente ensinar as pessoas o que é a religião, ensinar o que é o casamento, é vir aqui para casa. A nossa casa é uma casa sempre aberta. E todo mundo que vem aqui se sente bem, sai falando bem, né? E fica perguntando, e vocês são assim mesmo, né? Vocês são assim mesmo? É, nós somos, né? E, e eu sempre escuto minha esposa. Eu sempre escuto ela. Às vezes, quando passa um pouquinho do limite, eu dou um toque para ela. Olha isso aqui. Mas se ela quer fazer, eu deixo ela fazer, né? Aí depois eu digo, tá vendo? Eu não falei. Eu te disse. Mas eu continuo seguindo ela, né? Para que a gente viva em paz. E nós temos muitos planos, né? Futuramente e completarmos mais um aninho de casamento, ficarmos juntos e nós somos muito felizes assim. Amém, meu irmão. Então, o conselho que eu dou para 32 anos de casado é escute mais sua esposa. E se você é a parte mais forte, então suporte. Você é o mais forte? Vai espernear, vai chorar? Não, você é o mais forte. Tem que ser mais tolerante, tem que ter um ouvido melhor e tem que amar mais. Se a mulher lhe aborrece, ame mais. E se ela aborrecer mais, ame mais ainda. Esse é o conselho que eu dou para 32 anos de casar. Ricardo, Vai, quer falar Mateuzinho. alguma coisa? Você é o filho. Falta quanto? Ricardo, Vai, Xan. Mateus. Fala, O Matheus. quê? Sim, eu vi que fizeram uma pergunta, não foi ali, dizendo que o filho no Islã é? Como é que é? Não entendi. Mas é verdade. Fizeram uma pergunta, como os filhos lidam com os pais muçulmanos? Fala, Matheus. Que foi de Hassan, né? Sim. Hassana. Eu acho que, tipo assim, a base do pai e do filho, da mãe e do filho, é você ter a confiança, né? Porque o que está faltando muito nos dias de hoje, até eu percebo com meus alunos, é a parte da confiança. Que eu tenho alguns alunos que... E isso não só a família muçulmana, mas família cristã, qualquer família, né? Muitas vezes os filhos não têm confiança nos pais, né? Não, os pais não conseguiram criar o vínculo com seus Muito filhos, bem. né? Ao contrário daqui de casa, aqui em casa sempre teve um diálogo muito aberto, né? O tanto que se a gente queria conhecer alguma coisa ou tivesse curiosidade com alguma coisa, meus pais iam lá com a gente e levavam lá, a gente via que era uma merda e voltava. Eita! Desculpa a palavra. Via que era uma coisa horrível e ficava chateado porque via que não eram essas coisas todas que as pessoas falavam. Mas, pelo menos, eles levaram a gente para ver, né? Com nossos próprios olhos. Que era uma coisa boa, né? Era uma coisa ruim, né? E sempre foi assim. Foi, tipo, questão de ir para show, para festas e outras coisas, né? Que às vezes os pais prendem muito os filhos, mas não sabem que se ficar prendendo muito os filhos passam uma hora eles vão querer fazer sozinho. E não teve aquela confiança, né? Com os pais, né? Não teve aquele diálogo, né? É muito difícil, né? Isso, né? Mas Verdade. é o que acontece, né? Por isso que quando eu estou dando aula, meus alunos, por verem que eu sou uma pessoa que tem a mente um pouquinho mais aberta, né? Que eu vou sempre querer ver o lado deles, vai sempre vem me procurar, né? Tanto que eu já recebi até depoimento de pais, né? Dizendo que, olha, meu filho gosta muito do senhor, se abre com o senhor e
não queira entender o motivo, né? Eu sempre digo que a principal coisa é a confiança, né? Você procura ter a confiança da outra pessoa, né? Irmã É Dulce. isso. Vem pra cá. Isso aqui no lugar aqui. Parecendo Raul Gil. Eu banquei. Tá dançando na cadeira. É por conta do som. É assim, nesses 32 anos de casado, nós já passamos lutas, né? Para algumas coisas, tipo ter casa própria, você ter um carrinho, essas coisas. Mas tudo é no tempo de Deus e na hora certa. E assim, uma das coisas que eu aconselho os casais é não comprar nada sozinho, que gera briga. Então, assim, tudo que nós vamos fazer nesse tempo todo, eu planejava com meus filhos. Nós vamos agora comprar casa própria. Então, eu dizia, meus filhos, nós vamos comprar casa própria e nós não vamos poder ter passeio assim, 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 porque a gente vai passar um tempo tendo que comprar casa própria. Então, tudo tem que ser em conjunto. Seu filho não pode ficar de fora das conversas, porque senão ele não vai entender as coisas. Não é só ele dizer, eu quero isso, mas ele não sabe o porquê daquilo. Então, eu sempre sentei com meus filhos e planejei junto com meu marido. Isso era até eles tinham 5 anos, 6 anos, quando a gente foi comprar a nossa casa. E eu disse, olha, agora... Eles participaram, né? Eles participaram. Eu digo, olha, o passeio vai ser o mais simples, né? Não vai ter cinema durante um tempo, sentei, então assim. E também não comprar as coisas. Tô no meio da rua, agora eu vou decidir como mulher comprar isso e vou chegar em casa. Eita, comprei isso aqui para tu pagar. Eu acho que a família tem que ter um orçamento planejado junto, né? Agora eu comprei a baia, eu comprei não sei o que, e tu te vira para pagar. Não, não é assim não. Eu vou comprar isso e você está precisando disso, nós vamos isso com meus filhos. Então, isso é um segredo, porque às vezes uma pequena coisa você vai brigar, vai estragar o seu relacionamento, porque vocês dois não conversaram antes. Então, assim, no casamento, para você ter um casamento feliz, é você compartilhar junto, tudo junto, né? Tudo. Até os momentos que nós mulheres, né, quando tiver perto da menstruação, tem que explicar para o marido também, porque ele não vai saber porque que ele está levando um monte de fora, né? Não vai saber. Aí já tem que avisar, olha, eu vou tal dia, assim, eu vou estar mais irritada, isso, aquilo, tal. Tem que ser tudo explicadinho, né? E o homem, ele não entende como a mulher entende. Meu esposo diz assim, tu falou pela metade, eu fui eu que não entendi. Porque amanhã realmente fala pela metade das coisas. Eles dizem, eles dois, que eu falo as coisas pela metade. Então, tem certas coisas que você tem que parar. E o segredo dos 32 anos de casado, eu acho que é muita oração, né? E não sei se vai dar tempo de falar, mas eu sempre pratiquei o seguinte, quando meu esposo saía de férias, umas férias era só para nós dois juntos, tipo uma lua de mel. Na outras férias, saíam os 4 juntos. Porque o casal, ele tem que ter um tempinho junto para eles dois. Porque tem a fase que tem o bebê, que você não pode deixar, e o casal já fica bastante estressado de estar na mermice. Mesmo a pessoa sendo pobre, ela tem como um dia ir na pracinha, só ela e o marido, os dois, para conversar, e deixa a criança com alguém. Mas o marido e a mulher, eles têm que ter um tempo só, né? Que seja para ir numa fazendinha, nem alguma coisa, sozinho, porque tem a fase que a criança quer muito da mãe, e o marido fica ali, o bichinho, né? Vai ficando ali, porque tem que não sei o quê, tem que um monte de coisa, né? Mas quando o neném já pode ficar, né? O bebê já tem uma certa idade e pode ficar, eu aconselho as pessoas fazerem um programa junto, os dois juntos, só os dois, sem o filho, né? Para eles se curtir mesmo, se curtir. Nem um cinema, nem uma pizzaria. Iam no cinema, numa pizzaria, numa peça de teatro, né? E assistir o jogo sozinho, né? Vai também.
Não, eu tô falando assim, o casal, né? Porque isso faz parte depois os dois lanchar, né? Junto, né? Me manda Então, essas coisas. Deixa eu só te falar uma Oi, coisa. São acabar. muitas perguntas ainda, que nem eu falei, o assunto é extenso. A gente pode fazer uma parte 2, porque família é muito assunto, Pode, né? pode. Então eu vou fazer o seguinte, Pode. porque são 7h55. Se eu não cortar, eu não consigo salvar. Mas o assunto é Certo. maravilhoso e tem muita coisa ainda para a gente falar. Então eu vou cortar esse primeiro momento nosso. Ai, que lindo! Esse primeiro momento nosso agora. Agradecendo sempre. Eu vou pedir às pessoas que estão aqui que permaneçam e aí eu já te chamo de volta, tá bom? Tá certo. Tá bom. Então tá bom, Tá. minha irmã.